Você já se perguntou como um romance pode brilhar o suficiente para iluminar Hollywood e depois continuar ardendo muito depois que os holofotes deveriam ter se apagado? Esta noite, desvendamos as histórias de amor que perduraram por décadas, mesmo enquanto intermináveis garrafas de uísque escocês e champanhe desgastavam suas lendas. Você ouvirá como as carreiras pararam, os roteiros foram descartados e as reputações afundaram sob o peso de apenas mais um drink. Aperte o cinto e clique no botão de inscrever-se. A verdade por trás dessas paixões duradouras é tão intoxicante quanto dolorosa. Spencer Tracy e Katharine Hepburn. A primeira vez que Katharine Hepburn viu Spencer Tracy no estúdio da MGM, em 1942, ela notoriamente disse: "Tenho medo de ser muito alta para você." Ele olhou fixamente de volta com olhos verdes, irlandeses, injetados de sangue, e respondeu: "Não se preocupe, vou te colocar no seu devido lugar." Assim começou um caso clandestino que durou 26 anos tumultuados. A maioria das noites terminava no Chasen's ou no Polo Lounge, onde Tracy esvaziava um copo atrás do outro até mal conseguir ficar de pé. Hepburn, que bebia apenas com moderação, envolvia casacos ao redor de seus ombros, colocava-o em táxis e reescrevia falas para esconder suas gagueiras de ressaca. O estúdio encobriu apagões, brigas e uma cena infame, em A Costela de Adão, onde Tracy desapareceu por 3 dias seguidos em uma bebedeira de uísque. No entanto, Hepburn ficou, convencendo diretores a filmarem ao redor de suas ressacas e até pagando contas de hotel quando os seguradores hesitavam. À medida que o alcoolismo de Tracy se aprofundava, suas performances outrora eletrizantes se tornaram apagadas. O sorriso jovial deu lugar a uma expressão cansada e os papéis de destaque diminuíram. Amigos imploraram que Hepburn o deixasse, mas ela sussurrava: "Ele é minha responsabilidade sagrada." Quando Tracy morreu, em 1967, suas últimas palavras para ela foram simplesmente: "Kath, estou cansado." Sua carreira decolou novamente depois, mas ela nunca deixou de visitar o pequeno banco em Forest Lawn. Prova de que o amor pode durar mais que a razão, a sobriedade e até mesmo a própria fama. Elizabeth Taylor e Richard Burton. No set de Cleopatra em 1962, Richard Burton inclinou-se sobre seu trono e ofereceu a Elizabeth Taylor um gole de seu cantil prateado. O uísque queimou sua garganta, mas a forma como ele disse "amor" fez seu pulso acelerar. O que se seguiu foi um romance vulcânico, alimentado por contas de bar de $30 mil, hematomas roxos escondidos sob mink e 2 casamentos que custaram mais do que o PIB de alguns países. Compraram iates que nunca usaram e diamantes do tamanho de bolas de chiclete, mas nenhum nem o outro conseguia abandonar a bebida, ou um ao outro. Burton chegou em The Sandpiper com um tremor constante, arrastando as falas tão mal que o diretor recorreu à edição tipo Frankenstein. O próprio consumo de álcool de Taylor aumentou a ponto de precisar de desintoxicações hospitalares, levando os tabloides a cunhar o termo Liz Lush. Os estúdios apostavam no magnetismo deles nas bilheterias, mas os prêmios de seguro triplicaram. Os produtores mantinham enfermeiras e tanques de oxigênio de prontidão. Por seu segundo divórcio, em 1976, a voz de Burton, antes trovão shakespeariano, havia enfraquecido para um sussurro, e a saúde de Taylor entrou em uma espiral de comas com flutuações de peso. Os críticos zombaram, dizendo que a maior atuação do casal foi fingir que o álcool não tinha devorado seus talentos. Décadas depois, Taylor confessou: "Amamos demais, bebemos demais e pagamos demais. Mas, meu Deus, vivemos." Sua saga perdura como uma epopeia de advertência. Quando a paixão é derramada em um copo, a ressaca pode durar uma vida inteira. Ava Gardner e Frank Sinatra. A carreira de Frank Sinatra estava em declínio em 1950. Clubes noturnos meio vazios, a Columbia Records pronta para dispensá-lo, quando a sedutora Ava Gardner entrou em sua vida. Eles fugiram para a Pensilvânia sob a luz da lua, comemorando com o uísque de centeio que não parou por 6 anos. O amor deles era em partes iguais uma área e uma briga de bar. Gardner disparando uma espingarda sobre a cabeça de Sinatra, após um ataque de ciúmes. Sinatra quebrando espelhos em suítes de hotel em Madrid, enquanto bebia Jack Daniels diretamente da garrafa. O drama diário das manchetes custou a Sinatra seu contrato com a MGM, e a reputação de Gardner despencou de deusa, a encharcada de gin, gata infernal. No entanto, essas mesmas noites turbulentas alimentaram a arte. A dor crua de Sinatra lhe rendeu a atuação em A um Passo da Eternidade, um retorno vencedor do Oscar que ele admitiu dever ao desgosto causado por Ava. Gardner, por sua vez, abandonava os sets após 3 dias de bebedeira, forçando os estúdios a reescreverem roteiros e afundando o que poderiam ter sido seus papéis definidores. Em 1957, os médicos alertaram Sinatra de que mais uma semana de bebedeira poderia destruir suas cordas vocais. Gardner, filmando O Sol, também se levanta na Espanha e, consumindo xerez no café da manhã, assinou os papéis do divórcio com as mãos trêmulas. O relacionamento acabou, mas nenhum dos dois realmente se recuperou. Sinatra derramou a dor em torch songs como
Sou um tolo por querer você. Enquanto Gardner passava noites solitárias na Andaluzia, ouvindo repetidamente fitas de rolo com a voz dele. O amor deles durou demais. Tempo suficiente para reviver uma carreira, arruinar outra, e deixar ambos assombrados para sempre pelas garrafas que nunca conseguiram fechar. Laurence Olivier e Vivien Leigh. A noite caiu sobre Covent Garden em 1936, quando Laurence Olivier entrou sorrateiramente nos bastidores e encontrou Vivien Leigh empoleirada em um baú de fantasias, bebendo conhaque de uma xícara de chá de porcelana. O primeiro beijo deles tinha o gosto de maquiagem e conhaque, e detonou 2 casamentos separados em uma explosão deslumbrante. Por 20 anos, eles reinaram como o casal dourado do teatro, Sir e Lady O. Mas após cada ovação de pé, vinha uma tempestade privada. Olivier acalmava os nervos antes das apresentações com o uísque escocês. Leigh disfarçava suas crescentes oscilações bipolares com xerez, um hábito que ela chamava de sua substituta líquida. Durante Romeu e Julieta, na Broadway, Leigh chegava aos ensaios rindo, com os olhos vidrados, tendo trocado o café da manhã por champanhe. Olivier acompanhava seu ritmo, chegando tarde às gravações, com um cantil escondido no casaco, insistindo que era para a voz. Os estúdios adoravam a química deles, mas temiam os seus excessos. Uma semana inteira de Fire Over England teve que ser refilmada quando Leigh balbuciou falas e os tremores da ressaca de Olivier arruinaram as cenas de luta com espada. Os médicos imploraram a Leigh que parasse de beber à medida que seus episódios maníacos se intensificavam. Mas Olivier nunca conseguia dizer não quando ela colocava um copo de cristal em sua mão, sussurrando: "Apenas me faça companhia, Larry." Em 1960, sua doença e o alcoolismo combinado deles destruíram nervos e contas bancárias igualmente. Olivier pediu o divórcio, assinando os papéis através de um nevoeiro de lágrimas molhadas de gin. Sua tragédia provou que até a mais grandiosa história de amor pode se afogar em um oceano, vertido um gole de cada vez. Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Quando Lauren Bacall, de 19 anos, sussurrou: "Você sabe assobiar, não sabe?" Para Humphrey Bogart, em 1944, em Uma Aventura na Martinica, o público sentiu um solavanco, mas ninguém ouviu o tilintar de 2 copos de martini fora da câmera. Boddy, 2 vezes mais velho que ela, e já famoso pelos rosnados com toque de bourbon, cortejou a ingênua com passeios à meia-noite para bares de estrada em Malibu, ensinando-lhe a arte de servir com 2 dedos. O casamento dele se tornou o conto de fadas mais citado de Hollywood. Ainda assim, o álcool espreitava em cada cena. Bacall corajosamente acompanhava o marido gole por gole, com medo de que uma língua sóbria pudesse estragar a magia. Em A Beira do Abismo, ensaiavam cenas de quarto com uísque de centeio e soda. Então, ao amanhecer, suas vozes estavam roucas como cascalho. O fígado de Bogart doía. Os olhos de Bacall inchavam, e a Warner Bros. Silenciosamente ajustava os cronogramas de edição para esconder a fadiga. Com o passar dos anos, os avisos de câncer de Bogart foram ignorados. Ele acreditava que Bourbon matava germes. Bacall, agora mãe, tentou diminuir, mas o hábito grudava como lã molhada. Amigos notaram que sua risada outrora clara estava se arrastando nas festas. E quando Bogart morreu em 1957, um copo de uísque repousava na mesa de cabeceira. O último adereço em uma história de amor que os críticos disseram durar o suficiente para transformar a lenda em lição. Bacall lutou para recuperar sua carreira, mas os agentes de elenco cochichavam sobre a viúva de Boddy com um carrinho de bar passando. Ela eventualmente conquistou a Broadway, mas em memórias confessou que cada som de garrafa sendo servida ainda evocava seu fantasma. Sua história prova que até mesmo romances clássicos podem ultrapassar seu tempo quando a garrafa começa a dirigir o roteiro. Judy Garland e Sid Luft. Judy Garland conheceu o produtor Sid Luft em 1950, no mesmo ano em que a MGM a dispensou por exaustão. Código do estúdio para Pílulas, Pânico e Rios de Gin. Luft prometeu ser sua âncora. Em vez disso, eles prenderam coletes salva-vidas de uísque um ao outro e saltaram de volta para a tempestade dos negócios do show. Casaram-se em uma capela em Las Vegas com cheiro de cerveja choca. Depois fizeram turnês em clubes noturnos onde o encore de Judy frequentemente terminava com um colapso nos braços de Sid. Para acalmar seus nervos, os médicos prescreveram Seconal. Luft acompanhava cada comprimido com um uísque, chamando-o de suco de coragem antes de negociar contratos. O filme que eles financiaram sozinhos, Nasce uma Estrela, tornou-se um carnaval de reescritas e refilmagens quando os tremores de Judy tornaram closes impossíveis. Luft cobriu os atrasos com bravatas de bar, mas cada dia extra inflava os custos. E a Warner Bros. Reduziu o filme, cortando as esperanças de Oscar de Judy junto com ele. No início da década de 1960, o casal estava em turnê por cabarés baratos. Judy cantava Over the Rainbow através de acordes rachados pelo Bourbon, enquanto Luft contava as sobras dos ingressos vendidos. Ela cambaleava para fora do palco, vomitava nos bastidores, depois implorava por um drink noturno para assentar o estômago. O amor deles durou 12 anos tumultuosos até que os papéis do divórcio chegaram junto com a ressaca matinal. A voz de Garland nunca se recuperou totalmente. A produção de Luft
A reputação dele afundou. Os estúdios o rotularam como inassegurável. Anos depois, Luft escreveu um livro de memórias, insistindo: "Nosso amor a salvou tanto quanto nos destruiu." Durou demais. Tempo suficiente para mostrar que, às vezes, a única coisa mais difícil do que largar a bebida é largar um ao outro. Bing Crosby e Dixie Lee. Quando o cantor de banda em ascensão Bing Crosby conheceu a vivaz atriz dançarina Dixie Lee em 1929, seu rápido romance terminou em um casamento em reno mais rápido do que um jingle de rádio. As manchetes exaltavam os recém-casados de vozes douradas de Hollywood, mas as noites de lua de mel rapidamente se transformaram em madrugadas sombreadas por martinis. Crosby, ainda excursionando por bares clandestinos com The Rhythm Boys, igualava-se a Dixie bebida por bebida, em parte para acompanhar, em parte para acalmar o nervosismo das apresentações. A mansão deles em Beverly Hills virou uma sessão de jam à noite. Bing improvisando no piano, Dixie passando pequenas garrafas de prata, risadas gradualmente transformando-se em discussões arrastadas. Os chefes do estúdio instaram Bing a controlar a bebida para que os patrocinadores não abandonassem seu programa de variedades na NBC. Mas ele os dispensou, gabando-se: "A bebida lubrifica as cordas vocais." Na verdade, as gravações matinais exigiam dezenas de refações à medida que seu barítono aveludado se tornava áspero. Enquanto isso, a promissora carreira cinematográfica de Dixie com a Fox evaporou. Os diretores a rotularam como um prejuízo após repetidas ausências nos horários de chamada. Em 1934, colunas de fofocas cronicavam as desintoxicações hospitalares de Dixie e as brigas de bar de Bing, corroendo sua imagem de bom moço. Amigos os instaram a se divorciar, mas cada um prometeu ficar sóbrio pelo outro, apenas para recair juntos até o Natal. Dixie finalmente se afastou de Hollywood, retirando-se para criar seus 4 filhos, enquanto Bing conquistava o rádio e o cinema. Mas a distância não a curou. Ela bebia sozinha, sem ser vista, até que o câncer e a cirrose a levaram em 1952, aos apenas 41 anos. Os soluços de luto de Crosby ao lado de sua cama expuseram o preço do amor que durou demais. Uma carreira arruinada para Dixie, uma vida inteira de culpa para Bing e canções de ninar para sempre marcadas pela tristeza do uísque. Errol Flynn e Lily Damita, romance de capa e espada que naufragou em Rum. A atriz francesa Lily Damita avistou um autoconfiante tasmânio chamado Errol Flynn, esgrimindo sem camisa no set de Captain Blood em 1934 e decidiu: "Aquele pirata é meu." Eles se casaram em poucos meses, selando os votos com doses de rum jamaicano que se tornariam a trilha sonora de seu tempestuoso casamento de 11 anos. Flynn, já infame por levantar canecas entre tomadas, arrastou Lily em bebedeiras globais de caves de jazz em Paris a antros de ópio em Rangoon. Quando as aventuras de Robin Hood terminou, ele comemorou nadando o comprimento da piscina do Chateau Marmont, garrafa de conhaque na mão, enquanto Lily ria do trampolim segurando champanhe. No entanto, o riso tornou-se mortal. As escapadas de Flynn durante apagões geraram julgamentos de tabloides, e os tônicos nervosos noturnos de Lily se transformaram em acessos de raiva ciumentos, que quebravam cristais e contratos. A Warner Bros. Pagou dinheiro de silêncio a figurantes feridos durante as brigas de bar de Flynn. As seguradoras adicionaram cláusulas de intoxicação que descontavam do salário dele toda vez que ele perdia uma chamada. As próprias ofertas de Lily se esgotaram. Os diretores não estavam dispostos a arriscar com uma atriz que chegava cheirando a conhaque e com marcas de agressões conjugais. As batalhas judiciais dele se arrastaram mais do que a fase de lua de mel, culminando em um acordo de divórcio em 1942. Tão amargo, Flynn brincou: "Ela me levou todo o rum do Caribe." Ambas as carreiras mancaram depois. Flynn envelheceu de galã charmoso a uma caricatura inchada, e Lily sumiu para uma vila francesa, sorvendo silenciosamente enquanto a imprensa esquecia seu nome. O amor deles durou tempo demais, o suficiente para admitir que nem mesmo o maior aventureiro de Hollywood pode escapar da correnteza de uma garrafa. William Holden e Brenda Marshall, o Sunset Boulevard dos intermináveis drinks noturnos. Em 1941, o jovem ator sob contrato William Holden se apaixonou pela radiante estrela Brenda Marshall em uma fila do refeitório do estúdio, trocando piadas sobre batidos de chocolate misturados, sem o conhecimento dos repórteres ansiosos, com bourbon. Eles se casaram antes de Stalag 17, torná-lo um nome familiar, prometendo manter-se com os pés no chão, compartilhando uma dose noturna. O sucesso multiplicou suas contas de bar. Holden encerrou as celebrações da Sunset Boulevard no Musso & Frank's de madrugada em madrugada, enquanto Brenda, desejando papéis além dos de ingênua, acompanhava seu ritmo para manter a conexão viva. O casal adquiriu um refúgio em Palm Springs que chamaram de Rancho Relaxo, mas o retiro funcionava mais como um bar de coquetéis interminável, com Holden preparando old fashions no café da manhã e Brenda completando a hora do almoço. Os diretores toleravam os suores matinais de Holden porque seu brilho diante das câmeras persistia.
Até que linhas desiguais prejudicaram as pontes em Tocorri, forçando dublagens caras. As próprias audições de Brenda diminuíram. Espalharam-se rumores de que seu carisma se apagou por trás de olhos vidrados. Ela se concentrou em galas de caridade, mas fontes de champanhe a seguiam como leais agentes de imprensa. Até a década de 1960, rumores de separação surgiram, mas os papéis do divórcio permaneceram não assinados por mais de uma década, pois nenhum dos dois conseguia romper as lembranças de 30 graus. As ambições humanitárias de Holden com documentários sobre a vida selvagem chocavam-se com bebedeiras nocturnas no estrangeiro. Em 1981, ele morreu sozinho em Santa Mônica após escorregar e sangrar até a morte. Uma tragédia agravada por um nível de álcool no sangue 3 vezes superior ao limite legal. Brenda, devastada, retirou-se completamente da vida pública. Seu legado cinematográfico foi ofuscado pela história de advertência de um casamento que alimentava amor e álcool até que ambas as carreiras desmoronaram. A história deles prova que, às vezes, o truque mais perigoso em Hollywood não é pular de trens. É acreditar que um casamento pode escapar da ressaca. Joan Crawford e Franchot Tone. Eles se conheceram no estúdio da MGM em 1933. Joan Crawford, já a rainha de aço do estúdio. Franchot Tone, o intelectual da Broadway com um cantil de prata no bolso. Crawford encantou-o com piqueniques com champanhe sob as luzes Klieg, prometendo que nunca deixaria a carreira sobrepor-se ao romance novamente. No entanto, uma vez que os anéis de casamento foram colocados, os drinks noturnos transformaram-se em guerras noturnas. Tony adorava coquetéis artesanais. Crawford preferia highballs intermináveis de vodka para os nervos. A casa deles em Beverly Hills ecoava com brindes que se transformavam em discussões acaloradas. Os vizinhos afirmavam que o cristal quebrava quase todas as noites. No filme Dangerous, Crawford chegou com os olhos inchados de lágrimas de uísque, implorando aos cinegrafistas por filtros suaves. Tony tropeçou nos sotaques e o diretor adicionou orquestração extra para mascarar o diálogo arrastado. Os colunistas de fofocas salivavam enquanto os executivos da MGM torciam as mãos. O atraso combinado do casal, orçamentos inflacionados e os seguradores revisaram contratos para reduzir o pagamento por refilmagens relacionadas a bebidas alcoólicas. Crawford se agarrou por mais tempo do que a sabedoria aconselhava, com medo de que um terceiro divórcio manchasse sua marquise. Tony, ego ferido, encharcado de gin, flertava abertamente nos sets, alimentando as chamadas ciumentas de Crawford para os chefes do estúdio. Em 1941, a tensão aparecia na tela. Seu glamour outrora brilhante, rachando sob pálpebras inchadas. Seu charme juvenil embotado em cínico cansaço. Acabaram por se divorciar, mas a disputa de uma década deixou cicatrizes. A trajetória de galã de Tony se achatou em papéis secundários, enquanto Crawford enfrentou uma crise de 5 anos antes de voltar com Mildred Pierce. A união deles prova que nem mesmo a estrela mais feroz de Hollywood pode ofuscar para sempre um copo de bar. Rita Hayworth e Orson Welles. Quando Orson Welles enviou a Rita Hayworth um buquê do tamanho de um Buick, com um bilhete dizendo "Você será a minha maior ilusão", ela caiu completamente sob seu encanto. Eles se casaram em 1943 dentro da casa na árvore de Welles, em Hollywood, selando os votos com martinis gelados. Gênio e deusa pareciam imparáveis, mas sua fraqueza compartilhada por bebidas noturnas transformava cada ideia em uma ressaca. Welles organizou festas de edição regadas a uísque para a dama de Xangai, convencendo Rita a cortar suas famosas madeixas acobreadas e descolori-las de platina enquanto estava meio embriagada. Uma mudança de imagem que horrorizou a Columbia Pictures e gerou uma reação negativa do público. Enquanto isso, Rita o acompanhava taça por taça para acompanhar seu brilho frenético, tropeçando nas refilmagens à medida que o álcool desfazia as falas ensaiadas. Os estúdios imploravam por sobriedade. Welles zombava. "O tédio é nosso inimigo. Gin é a cura." A filha deles lembrava das canções de ninar, transformadas em baladas de bar. As bilheterias ficaram fracas. A Columbia, culpando os olhos cansados de Rita, a RKO, culpando os atrasos de Welles, causados pelo álcool. Até 1947, o casamento continuava apenas por telegramas, ambos orgulhosos demais para terminar, embriagados demais para consertar. O divórcio veio, as carreiras seguiram rumos diferentes. Rita lutava contra os papéis estereotipados e a depressão alcoólica. Welles vagava pela Europa em busca de financiamento, sua reputação desmoronando sob rumores de falências de contas de bar. Mais tarde, Rita confessou: "Casei com um gênio, mas a bebida o fez desaparecer." Sua saga nos lembra que nem a alquimia cinematográfica pode suportar uma dose interminável. Robert Walker e Jennifer Jones. Eles eram os queridinhos de rostos frescos da MGM, casados em 1939, depois de rirem em testes de tela em sorveterias. Mas quando o produtor David O. Selznick escolheu Jennifer Jones para Song of Bernadette, ele simultaneamente ofereceu mentoria em brindes de champanhe que se estendiam até o amanhecer. Robert Walker, em casa embalando recém-nascidos, começou a afogar a solidão com bourbon, chegando a
folhas de chamada com olhar vidrado e trêmulas. Jones entrou na órbita de Selznick. Participou de jantares da indústria onde Bordeaux Vintage fluía tão livremente quanto a bajulação. Walker tentou acompanhar, arrastando colegas de elenco para castigos após as filmagens, gabando-se de que umas bebidas me manteriam aquecido até Jenny voltar. O hábito piorou. Em Desde que Você Partiu, ele entregou falas com soluços tão audíveis que os editores cortaram cenas inteiras. Enquanto isso, Jones, agora abertamente apaixonada por Selznick, mascarava a culpa por trás de sorrisos cor de vinho, sua própria tolerância crescendo. A publicidade da MGM ocultou as brigas de bar e as estadias de Walker no sanatório durante a noite, mas a notícia vazou. As ofertas de protagonistas secaram, sendo substituídas por papéis de soldados problemáticos que refletiam sua realidade. Seu divórcio em 1945 foi ouro para as manchetes. Romance de estúdio afunda em coquetéis. Walker afundou na obliteração das noitadas, culminando em uma mistura de sedativos e álcool que o matou aos 32 anos. Jones casou-se com Selznick, mas os críticos notaram que seu brilho diminuiu. Ela se retirava entre os filmes, nervos sedados mal interpretados como indiferença. A história de amor deles durou tempo suficiente para ter 2 filhos, destruir 2 carreiras e provar que, às vezes, os futuros mais brilhantes de Hollywood se dissolvem no fundo de um copo. Robert Mitchum e Dorothy Mitchum. Quando o andarilho transformado em figurante Robert Mitchum, de 22 anos, casou-se com a tímida Dorothy Spence da Pensilvânia, em 1940, prometeu-lhe uma vida tranquila após os vagões de carga. Em vez disso, ela embarcou em um trem desgovernado, movido a privilégios de estúdio e bourbon de qualidade inferior. A estreia de Mitchum em Retorno ao Passado pagou pelo rancho espaçoso deles em Calabasas, completo com um bar do tamanho de um salão que ele apelidou de O Escritório. As noites começavam com um para relaxar, e depois enchia copos longos para a caminhada, embora a caminhada nunca saísse da propriedade. Dorothy servia doses para manter a conversa fluindo, aterrorizada que a sobriedade pudesse expor os longos silêncios nascidos de seus casos. Na década de 1950, a indiferença despreocupada de Mitchum mascarava uma dependência crescente. Ele aparecia nos sets de River of No Return, sem fazer a barba, exalando o cheiro do uísque da noite anterior, desafiando os diretores a demiti-lo. Eles nunca o fizeram. O público adorava sua ameaça sonolenta. Mas Dorothy pagou o preço, cobrindo as datas das audiências de dirigir, sob influência do álcool, e subornando fotógrafos para destruir negativos comprometedores. Quando o infame flagrante de maconha de 1948 de Mitchum ressurgiu em entrevistas, ele acalmou os nervos com duplo bourbon. Ela o acompanhou gole a gole, convencendo-se de que solidariedade era igual a segurança. Conforme as décadas se arrastaram, o fígado de Dorothy enfraqueceu e o lendário sotaque de Mitchum tornou-se áspero, limitando os papéis a participações envelhecidas. No entanto, nenhum dos dois pediu divórcio, por amor ou por hábito. Ninguém sabia ao certo. Em 1997, ao lado da sua cama, Dorothy segurou um cantil contra os lábios trêmulos para um último brinde. Ele sussurrou: "Aqui está olhando para você, garoto." A piada de uma vida passada cambaleando pelas sombras. A história deles prova que o romance pode sobreviver 57 anos. Mas muito bourbon garante que ele manque em vez de dançar até a linha de chegada. John Barrymore e Dolores Costello. As grandes perfis na inclinação para baixo. John Barrymore, realeza da Broadway e o grande perfil de Hollywood, conheceu a ingênua Dolores Costello no set de The Sea Beast em 1925. Ela tinha 19 anos e era de porcelana. Ele 43 e já servia o almoço em cristal gelado. Seu casamento brilhou como o gramado do Gatsby. No entanto, mesmo enquanto as câmeras piscavam, Barrymore bebericava champanhe da garrafa, murmurando que as bolhas acalmavam seus nervos. Costello, apaixonada, tentou acompanhar com taças a princípio, mas logo assistiu horrorizada enquanto seu marido trocava roteiros por sofás em bares clandestinos. Durante Moby Dick, Barrymore chegou tão embriagado que não conseguia ficar em pé. Costello ensaiava secretamente suas falas em casa, rezando para que a memória muscular salvasse as tomadas. Quando Costello anunciou sua primeira gravidez, Barrymore prometeu parar de beber pelo bebê, aguentando exatamente 3 dias antes de reabastecer o decantador. Os chefes do estúdio reduziram seus diálogos, enquadrando close-ups para esconder capilares rompidos, enquanto Costello colocava colheres frias sobre os olhos inchados para que os colunistas de fofoca não flagrassem lágrimas à meia-noite. Em 1932, as contas de bar não pagas superaram os bônus de bilheteria. Ela implorou para ele se aposentar. Ele respondeu com uma semana de bebedeira de gin, que terminou em um colapso público do lado de fora do Musso em Franks. Os jornais estamparam a imagem, e a Warner Bros. Discretamente arquivou o projeto conjunto Long Lost Love. Costello pediu o divórcio em 1934, mas a devoção permaneceu. Ela enviava cestas de frutas para todas as clínicas de desintoxicação que ele frequentava. Nenhuma aceitou. A última apresentação de Barrymore no palco terminou com falas esquecidas e uma comiseração estrondosa do público. Sua saída em 1942 deixou Costello criando os filhos sozinha. Seu próprio único
حياة مهنية كانت واعدة ذات يوم أطفأتها سنوات قضاها في مكافحة آثار الخمر. استمرت قصة حبهم لوقت طويلا بما يكفي لمشاهدة العظمة تغرق ويتحول الأمل الشبابي إلى حسرة مستسلمة. توني كيرتس وجانيت لي، البريق، الجن، ونداء الستار الذي لا ينتهي. أعلنت هوليوود أنهم عشاق أمريكا عندما تزوج توني كيرتس وجانيت لي في 1951. ملامح مثالية مختومة بقبلة أمام الكاميرا واحتفال سري بكأس جانا وتونيك. كانت الاستوديوهات تنظم جولات دعائية مشتركة تنتهي كل ليلة بدلاء ثلج جانبية مليئة بقوارير صغيرة. أصر كيرتس أن الكوكتيلات تساعده في التخلص من قلقه في برونكس. لي التي كانت قلقة من التخلص من شخصيتها المحافظة شاركت كي لا تبدو مملة بجانب جاذبيته الساحرة. حقق الثنائي سلسلة من النجاحات في شباك التذاكر، هوديني والفايكنج، لكن كل انتصار عزز حفلات ما بعد العرض التي تمتد حتى الصباح. بدأت توقيتات كوميديا كيرتس السريعة بالتراجع. خلال بروفات فيلم البعض يفضلونها ساخنة، كان المخرج بيلي وايلدر يتذمر من نطق الضباب الكحولي. احتفظت لي بمظهرها الفوتوجيني الجميل، لكنها شعرت بأن إشعاع نجوميتها يتغير. همس وكلاء التمثيل بأن الأمومة والكوكتيلات أطفأت بريقها. عاقدة العزم على مواكبة الوتيرة، قامت بتصوير فيلم السايكو على القهوة السوداء بالنهار وتوم كولينز بالليل، حتى أن هيتشكوك مازح قائلا إن ماء الدش كان له رائحة العرعر. الصحف الشعبية شعرت برائحة الدم عندما ظهرت شائعات عن علاقة كيرتس. شرب كيرتس بكثرة واحتست ليه مارتينيات الغفران، واستمرت العلاقة الزوجية بدوافع اعتذارات مختلطة على الصخور. بحلول طلاقهما في عام 1962 بدت ملامح كيرتس التي كانت منحوتة ذات يوم منتفخة، وانزلق إلى الكوميديا الخفيفة بينما كان يسعى إلى الرصانة من خلال الانتكاس. انسحبت لي من الأفلام لمدة تقرب من عقد، تطاردها الإرهاق والهمسات عن أسعد نهاية حزينة في هوليوود. انعكاسا لاحقا قال كيرتس مازحا: بقينا معا لفترة طويلة لأن الحفل لم ينتهي حتى انتهى بالفعل. تذكرنا رومانسيتهم بأن الحب المثالي يمكن أن يبقى لفترة أطول من المطلوب عندما يحل الجن محل التواصل الحقيقي. 15 قصة حب، 15 سناتة تحذيرية للحب المفرط. هذه الأزواج تمسك بعد التصفيق، مما سمح للكحول بتمديد الشغف إلى سخرية والموهبة إلى مأساة. تذكروا بريقهم، ولكن تذكروا أيضا ثمنهم. ضع إعجابا، اشترك، وانضم إلينا في المرة القادمة ونحن نستبدل الكؤوس الفارغة بآفاق أكثر انتعاشا وأكثر إشراقا في هوليوود.